Olá, pessoal. Eu sou a professora Iana Soares e hoje estarei aqui com vocês para dar continuidade ao assunto que nós estávamos vendo, né, que era sobre o continente asiático. Nós vimos anteriormente algumas características gerais de alguns países, como por exemplo a Índia, tá? E hoje nós vamos dar continuidade falando sobre Japão, China e os tigres asiáticos. O componente curricular é geografia, o objeto do conhecimento é Eurásia e Oceania, aspectos populacionais, socioeconômicos e políticos. Então vamos lá, vamos começar a falar sobre o Japão. O Japão, pessoal, ele apresenta um relevo predominantemente montanhoso, então ele possui poucas planícies, né? E essas planícies são quase todas litorâneas, então elas são intensamente ocupadas pela população que se concentram, né, em grandes centros urbanos. E aí nós temos as metrópoles, que são conurbadas, não é? Elas estão unidas umas com as outras e elas compõem uma grande megalópole, que ela vai desde Tóquio até a Kobe. Com os incentivos estadunidenses após o fim da Segunda Guerra Mundial, o Japão ele teve um grande crescimento econômico, alcançando um dinamismo industrial e um avanço tecnológico. Nós sabemos, né, que o Japão, durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi intensamente devastado, principalmente após o lançamento das duas bombas atômicas. E aí, após o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos eles adotaram uma política de ajudar os países que ficaram devastados, destruídos, né, após a Segunda Guerra Mundial, até como uma forma de conseguir aliados, né, ao seu sistema econômico, que no caso era o capitalismo. Esse foi o plano Marshall, né, que era justamente para reconstruir esses países. Um dos pilares fundamentais para a economia japonesa foi a mão de obra barata e abundante, né, presente no país. E como os Estados Unidos eles investiram no Japão, eles não podiam, né, eles tiveram que cumprir algumas exigências para conseguir esses investimentos estadunidenses. Um deles era não investir em armamentos bélicos ou na manutenção de exército. Então, o que ele fez? Investiu na educação, além da reconstrução do país, né? Então, isso fez com que o país ele conseguisse alcançar um desenvolvimento econômico e tecnológico altíssimo. Isso trouxe uma maior qualificação para a mão de obra e essa mão de obra ela começou a ficar mais cara. Então, depois dessa mão de obra mais cara, o desempenho econômico, né, do Japão, ele começou a diminuir. Então, a alternativa encontrada por eles foi o quê? Investir em países subdesenvolvidos, principalmente os países do leste e do sudeste asiático. Ok? Então, até 1990, ele possuía uma posição de liderança regional e a partir do século XXI, esse quadro ele vem apresentando alterações, não é? Porque o Japão ele chegou a um nível de desenvolvimento tecnológico que ele não tem mais como inovar tanto na tecnologia. Então, ele investe mais nesses outros países, né? Para ele conseguir obter lucro como ele obtinha antes. E aí esse quadro amarelo é um pequeno resumo sobre o milagre japonês. Depois, nós temos a China, que é um país também de grande destaque, para não dizer o maior destaque atual do continente asiático. Por quê? A China ela tem o segundo maior PIB do mundo, ela só perde para os Estados Unidos. A sua economia é a maior exportadora do planeta. Mesmo ela tendo a segunda economia do mundo, ela é o país que mais exporta no planeta inteiro. Então, os produtos chineses, eles conseguem chegar em todos os lugares do mundo. Ele tem um sistema econômico chamado de socialismo de mercado. Esse sistema ele, né, é chamado de socialismo de mercado, por quê? Porque as características vamos dizer, as características políticas do país, elas ainda são, né, daquele sistema socialista, mas é de mercado por quê? Porque ele se abriu para o capital estrangeiro, inclusive, né, recebendo investimento de capital estrangeiro, como ele recebeu do Japão, mas também de outros países, da Europa, os Estados Unidos mesmo investe, né, na China. Então, por isso que ele é a economia de socialismo de mercado.
A atual fase do crescimento econômico e industrial chinês teve início com as reformas econômicas efetuadas a partir de 1978. Então, eles fizeram essas reformas econômicas e começaram esse processo de industrialização, tá certo? E esse processo se iniciou com investimento japonês no país. O crescimento econômico chinês ele diminuiu nos últimos anos, mas mesmo assim continua maior que outras importantes economias do mundo, como, por exemplo, é maior do que a economia dos Estados Unidos, é maior do que a economia alemã, ok? Depois de falar sobre a China, nós também não podemos deixar de falar sobre os tigres asiáticos. Por quê? Porque os tigres asiáticos foram inicialmente 4 países, certo? Esses 4 países, eles começaram o seu processo de industrialização voltado para exportação, tá? Eles recebem essa denominação de tigre asiático justamente porque a eficiência e a força da economia nacional deles se destaca em relação aos outros países, certo? Então, eles tiveram um desenvolvimento intenso e contínuo, certo? Esses países, no caso, os países que formavam os tigres asiáticos inicialmente era a Coreia do Sul, Taiwan, Singapura e Hong Kong. Eles começaram esse processo devido a essa proximidade econômica com o Japão. Lembra que lá no início, quando eu falei sobre o Japão, né, eu falei sobre o investimento dele em países subdesenvolvidos, do leste e sudeste asiático. Então, justamente esses 4 países, né? O aumento dos custos da produção e a queda no desempenho econômico, elas estão relacionadas por quê? Porque esses 4 países, quando eles iniciaram, né, esse processo de industrialização, a mão de obra era barata, né? Abundante e barata, como todos os países asiáticos. Mas a partir do momento que ele começou a passar por esse processo de industrialização, de modernização das suas indústrias, a mão de obra começou a se qualificar e ela começou a ficar mais cara. Então, o desempenho econômico ele começou a diminuir, mas não quer dizer que esses países eles pararam seu crescimento, não. Muito pelo contrário, eles continuam crescendo. Agora, de uma forma mais desacelerada. A economia chinesa, hoje, ela é o principal agente do dinamismo dos tigres asiáticos. Por quê? Porque a economia chinesa, ela investe também nesses países, né? As indústrias chinesas, elas estão presentes também nesses países. Outro detalhe, os tigres asiáticos, eles foram passando por uma série de transformações. Quando eles não tinham mais como ter um desempenho econômico tão grande, eles começaram a investir em países vizinhos. E isso, não é, deu origem aos novos tigres asiáticos, que são quem? Tailândia, Malásia, Filipinas, Indonésia e Vietnã. E hoje, devido ao crescimento econômico chinês, nós já temos uma nova nomenclatura, que são que os dragões asiáticos. Até porque a China, ela se despontou como um dos países, né, que teria um crescimento econômico maior do que o esperado, maior do que grandes potências econômicas. E foi o que aconteceu. Né? Hoje a China ela é o país de destaque no continente asiático, que a sua economia ela não para de crescer. Hoje ela é a maior exportadora do mundo, né? Os seus produtos estão em todos os lugares e eles fazem negociações com todos os países do mundo. E aqui eu coloquei para vocês um quadro com um resumo, né, sobre os tigres asiáticos, falando sobre as características gerais, a exportação, a economia e quem são os novos tigres asiáticos. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, eu espero que vocês tenham conseguido compreender o conteúdo. Qualquer coisa, vocês leiam novamente o slide e leiam também o livro, façam a atividade que vocês vão conseguir compreender muito bem o assunto, ok? Então, até a próxima aula, pessoal!